vamos às melhores leituras de 2020. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Kiwi do Mundo e hoje eu venho apresentar 10 livros bons que eu li em 2020, não ficção e ficção. Em 2020 eu não li muito, vocês já sabem, né? Quem me acompanha já sabe, porque essa questão de isolamento social me fez trabalhar bem mais, eu fiquei muito doente, enfim, um monte de coisa. Ainda estou com minha úlcera aqui para vocês terem ideia, cirurgia e tudo mais. Então, para mim, surtiu um efeito contrário, as pessoas leram mais por conta do isolamento social, eu li menos. Não só por uma questão de tempo, eu trabalhei mais, mas assim, ganhei tempo de locomoção, né? Que eu fiquei em casa e não fiquei trabalhando, mas eu fiquei muito mais cansada, né? Da aula, à distância, online é muito mais cansativo, tudo é muito mais cansativo. As pessoas começaram a demandar muita coisa, lives, eventos e tal, tudo muito cansativo. Isso foi me esgotando. De modo que o pouco tempo que me sobrava, eu estava exausta para ler. Aí eu via filmes, séries, é por isso até que eu comecei a falar desse tema aqui, né? Mas parando com esse trololó, e antes de começar a falar, mostrar os livros, gostaria de pedir a você para que se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Vocês devem estar notando alguma coisa diferente em mim, porque eu estou usando óculos, né? Eu acho que meu primeiro vídeo com óculos, mas eu sempre usei óculos, eu uso há muitos anos, né? Eu só não gravava vídeos com óculos, mas tá ficando cada vez mais difícil não usar óculos o tempo inteiro, né? E eu uso o tempo inteiro, eu só não usava para gravar, que eu resolvi gravar com óculos. Vou começar a mostrar os livros de ficção. Escolhi só 5, nos outros anos eu escolho 10, mas nos outros anos eu tinha lido mais. Esse ano eu acho que eu li o total de uns 45 livros, é até vergonha dizer, mas, gente, não deu pra fazer mais. Vamos ver se em 2021 eu leio mais, né? Porque eu acho que essa questão do isolamento vai continuar, né? Até ter vacina para todo mundo, a gente vai continuar assim em casa e eu vou tentar ler mais, porque eu fiquei até com vergonha com esse meu número. Já teve ano que eu li mais de 100, este ano 45, 44, 45. Desculpem. O primeiro que eu vou indicar é A Morte de Virgílio, que é um que vocês escolheram para nossa leitura, nosso clube de leitura, leitura conjunta e tal. Já fiz vídeo aqui comentando. Qual é o grande lance desse livro que eu achei, me fez colocá-lo nessa lista? A forma. Menos que o conteúdo, a forma. Eu já falei para vocês, forma é conteúdo. A gente tem aqui fluxo de consciência, o efeito de discurso desse fluxo de consciência que importa bastante, aliás, importa em toda a obra, né? Toda vez que vocês perceberem uma forma de narrar não convencional, não linear, prestem atenção, tentem analisar o efeito que essa forma traz para a história, né? Por que o autor usou aquela forma e não outra naquele momento, já que é muito difícil? Eu não conheço nenhuma obra que tenha fluxo de consciência o tempo inteiro, discurso indireto livre o tempo inteiro, monólogo interior o tempo inteiro. Monólogo interior até é possível, mas essas outras duas formas não. Então, assim, aqui a gente tem muito de momentos de fluxo de consciência do Virgílio morrendo. A gente está aqui falando do poeta romano do século, acho que I depois de Cristo, alguma coisa assim, né? Ele estava na Grécia, ele volta para Roma e tal, moribundo, morre, aí tem uma noite de delírio, o livro narra as últimas horas dele, né? E o encontro dele com o César, o Augusto, né? Aquelas reflexões que antecedem a morte, isso quem tem consciência de quem tá morrendo, né? Então, assim, a pessoa sabe que tá nos seus últimos momentos, seus últimos minutos, e aí tem um acerto de contas com ela mesma, começa a fazer um balanço, o que fez e foi bom, o que deixou de fazer e deveria ter feito, essas coisas. Recomendo, né? Não é uma obra muito fácil de gostar, porque ela exige da gente, mas a partir do momento que você compreende bem as coisas que estão em questão aqui, você começa a admirá-la. O Jogo da Amarelinha, do Cortázar. A minha edição está em espanhol é Rayuela, né? E aqui é uma história que também não é todo mundo que gosta. Quem gosta ama, quem não gosta de jeito nenhum. É o seguinte, aqui a gente tem uma história de amor, ou melhor, não é uma história de amor, é um cara falando da história de amor. A gente não presencia a história de amor, a gente presencia a sofrência do cara que ama e viveu uma história de amor. Qual é o grande lance aqui desta obra? Assim como a do Virgílio, é a forma. O Jogo da Amarelinha, por quê? Rayuela é Jogo da Amarelinha, né, em espanhol. Por quê? Porque você pode ficar pulando de um capítulo a outro, você não precisa ler em ordem cronológica, linear.
Você pode ler de trás para frente, de frente para trás, pegar aí saltando capítulos que dá na mesma. Tudo isso por quê? Porque ele usa uma forma muito contemporânea de narrar essa história. A gente está aqui com um monólogo interior. Aqui é monólogo interior o tempo inteiro, né? Monólogo interior é possível ter o tempo inteiro. Mas a gente está aqui com a temporalidade que é interna, é a temporalidade do sujeito. Então, tanto faz você começar a ler de trás para frente, de frente para trás. De trás para frente não como mangá, não é para assim, a partir da última e voltando. Não, o último capítulo, depois o penúltimo, depois e assim vai. O sujeito que sofre, que tá ali naquele quase um solilóquio dele, falando com ele mesmo e tal, ali. A maga, tô lendo aqui para lembrar o nome da mulher, é a maga, isso, a maga, aquilo. É uma história que lembra muito, 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 muito mesmo a literatura do período entre guerras, a Geração Perdida, década de 20, 30. Os autores iam para Paris, ficavam bebendo lá, tal qual ali o Grande Gatsby, aquele clima ali, de período entre guerras, tal como Paris é uma festa. Aqui o cara tá em Paris, né? O próprio Cortázar ficou em Paris, inclusive está enterrado lá. Ele escreveu isso na década de 50, então é esse clima, Paris, década de 50. Então, assim, não era período entre guerras, mas era pós-Segunda Guerra. Esse mesmo clima de não sei o que fizeram do mundo, não sei o que fazer de mim. É um vazio coletivo que acaba sendo individual por conta desta falta de perspectiva, uma falta de interlocução e um amor que já não se concretiza, né? Nenhum, 100 mil do Pirandello, esta obra magnífica, né? Essa edição muito boa da Kozak Naif. Pirandello é um dos meus autores favoritos. Eu preciso fazer o que esperar de Pirandello, ele merece, mas eu acho que ainda tem uma obra dele para eu ler antes de fazer esse vídeo. Aqui o Pirandello está sendo Pirandello. Isso quer dizer o quê? Aqui ele lida com um tema caro. Todas as obras dele, de uma forma ou de outra, não que todas tenham a mesma história, mas todas as obras do Pirandello lidam com os diferentes papéis sociais que nós cumprimos, né? A forma como eu me vejo, a forma como o outro me vê, a forma como eu quero ser visto, isso o tempo inteiro. Então, tudo que eu li dele, e eu já li 4 ou 5 obras, tudo que eu li dele, ele aborda essa questão. Tem até uma peça dele, o último texto dele que eu li, que se chama Assim é, se lhe parece. O próprio título já nos sinaliza essa questão. Eu tenho um amigo que é psicanalista. Ele tem uma pilha de Pirandello, porque é um prato cheio para psicanálise nessa questão de papel que representa, que quer ser visto, que não quer, o papel que se enxerga, os vários eus, o eu visto por mim, o eu, meu visto pelo outro. Aqui é isso que acontece, o cara, a partir de uma observação da esposa dele sobre o nariz dele, ele pira, né? Ele fica desnorteado, porque ele nunca tinha se visto daquela forma. Ele começa a perceber que aquele eu dele, que a esposa via, não era o eu dele que ele entendia. Enfim, e isso começa a alterar a vida dele totalmente. Ele começa a pontuar a sua vida por conta dessa percepção da esposa. Aí percebe que essa percepção dela é uma própria dela e que a outra pessoa vai ter uma outra visão dele, então vai ser um outro eu dele. Aí isso começa a afetar as ações dele. É uma obra muito bacana. O Pirandello, ele é dramaturgo, ele escreve muita peça de teatro, mas isso aqui é um romance. De literatura brasileira que eu recomendo, fiz vídeo. Ó, desses aqui, gente, acho que eu não fiz vídeo do Cortázar e esse do Pirandello eu não fiz vídeo, mas do Virgílio, eu acho do Virgílio, esse aqui fiz vídeo. Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo. Aqui é uma obra muito sensível, bem nos moldes da Conceição Evaristo mesmo, que aborda essa questão da identidade, da questão da solidão e a questão da tradição familiar. Então, assim, o que é mais forte aqui é a questão da tradição familiar. A gente está falando aqui de uma moça que ela vivia negra, que vivia numa situação, assim, pós-escravidão, mas como se fosse um regime de escravidão. Então, ela tá lá numa situação no interior, condições, assim, difíceis de sobrevivência. Ela vem para a cidade grande, se aparta da família, da mãe, do irmão, e isso acabou, assim, fazendo-a adoecer, porque ela queria, ela perdeu o contato, eles se desencontraram. Então, o irmão, a mãe saem à procura dela, ela à procura deles, enfim. Esta busca, essa solidão, essa carência da família a faz adoecer, e é o que pontua aqui toda a obra.
sendo que essa carência dela da família não é por conta da solidão. Solidão por solidão qualquer outra pessoa pode resolver, certo? Uma pessoa que você gosta resolve. Mas aqui, essa solidão tem a ver com uma carência por uma valorização da tradição familiar. Coisa que a gente não está muito acostumado nos dias de hoje, né? Veja meu vídeo, eu comento mais sobre isso. E o último de ficção que eu quero citar é um livro que eu reli, fiz vídeo agora em 2020. Quem me conhece há muito tempo sabe que ele é um dos queridinhos, um dos livros que mudou minha vida. Não é o melhor livro que eu li, até falo, ele não é um livro assim excepcional, mas eu tenho uma relação afetiva com ele, que é O Fio da Navalha, do Somerset Maugham. Reli em 2020, foi logo no começo da quarentena, quando eu tava me refastelando aí com a quarentena. Aproveitei para ler e fiz vídeo, pílulas de interpretação, interpretando alguns trechos. É um livro, assim, riquíssimo, ele traz vários elementos históricos. A gente tá falando aqui do Larry, a figura principal aqui, que foi piloto na Primeira Guerra Mundial. Ele é americano, volta para os Estados Unidos. A gente está aqui no momento que os Estados Unidos estavam se tornando os Estados Unidos que a gente conhece hoje, ou seja, um país próspero. Ele volta, só que ele não quer saber de capitalismo, ele não quer saber daquela vida promissora, ele não quer saber de emprego, ele quer se achar, ele busca, né? Todos que têm a consciência do vazio, busca. E toda busca é uma busca de identidade. Então o que ele faz? Ele busca, ele viaja. E aí tem várias coisas, dê uma olhadinha lá no... Traz essa ruptura também do Larry com essa questão capitalista, uma valorização da busca de identidade, uma valorização das coisas que importam de fato, né? Das coisas que não podem ser compradas. Uma pessoa que rejeita, é assim, dentre as personagens que rejeitam, né? Eu adoro esse tema, acho que eu já o citei, ele pra mim é uma das mais fabulosas. Ele rejeita o quê? A vida que todo mundo leva, a vida que todo mundo valoriza, mas que pra ele não faz sentido. Ele vai em busca do quê? O que faz sentido pra ele. E é por isso que essa obra é muito legal. Aqui são as minhas 5 indicações de ficção. Agora, as 5 indicações de não ficção. De não ficção, eu fiz vídeo para todas. Vou tentar resumir aqui. Uma que eu li aqui no Kindle foi As Boas Mulheres da China, da Xin Han. Por que essa obra é boa? Por quê? Porque ela nos coloca em contato com a realidade de várias mulheres em períodos diferentes, várias classes sociais na China. A Xin Han era uma radialista de um programa de rádio, várias histórias chegavam a ela. Então, por meio dessa experiência dela, a gente entra em contato com várias realidades de várias mulheres, idades diferentes, tudo diferente. Tem uma diversidade aí. O que elas têm em comum é o quê? O fato de serem mulher na China do século XX, certo? E aí nós temos histórias, assim, comoventes, uma mais comovente que a outra. Isso faz a gente entrar em contato com um pouco dessa cultura oriental, que eu não conheço tanto e adoraria conhecer mais. Tudo que é diferente do que eu conheço já me agrada. Então, por isso eu gostei bastante dessa história. Adorei saber mais sobre a realidade de mulheres na China. Pelo mesmo motivo, lendo Lolita em Teherã, que foi um livro que vocês escolheram para nossa leitura, Clube de Leitura da Carmen, leitura compartilhada. E aqui, pelo mesmo motivo que eu citei Xin Han, cito essa aqui por quê? Porque aqui é a realidade do Irã. Então aqui a gente tem a realidade ali de uma pessoa no Oriente Médio, década de 80 sobretudo. Aqui aparece a guerra do Irã e Iraque, Ayatollah Khomeini, professora universitária de literatura, lidando com essa realidade, toda essa dificuldade da aula, todo o regime opressor da cultura islâmica e esse contexto de guerra, mudança de regime. E o que é bem legal aqui, não só esse fator histórico que aparece aqui, mas as obras que ela analisa. Então, que não é só lendo Lolita em Teherã, né? Várias obras aqui aparecem. Aparece o Gatsby, aparece a Lolita, aparece Henry James, aparece o Orgulho e Preconceito, e ela analisa as obras com os alunos. Então, assim, você tem análises literárias de obras clássicas, paralelamente você tem a história ali do país, o cotidiano e a história da Agnes Heller. Agnes Heller é uma seguidora do Lukács, marxista húngara. E aqui ela nos aponta várias questões do cotidiano, nos faz pensar sobre várias coisas como preconceito, um monte de coisa. Eu fiz o vídeo e ela tem uma lucidez. No começo eu sofri um pouquinho, né? Eu achei que estava difícil, mas depois não. Ela fala sobre preconceitos, papéis sociais também. Ela aborda essa questão dos papéis sociais. O Pirandello abordou
ali papéis sociais de uma perspectiva, aqui ela aborda de uma perspectiva filosófica, porque ela é filósofa, termina com Lugar na Ética do Marxismo. É um daqueles livros assim, embora não seja muito grande, a gente vai marcando, vai anotando, enfim, impacta. O outro também pequenininho, também potente, é O Mal-Estar na Civilização, do Freud, que eu acho que li pela terceira vez. Eu li só para fazer o vídeo, porque eu já tinha lido ele 2 vezes antes. Mas a cada vez que eu leio esse livro, eu aprendo bastante. Também fiz vídeo, claro. E aqui, qual é o nosso mal-estar? Qual é o mal-estar da civilização? Essa obra já foi traduzida como mal-estar da civilização, ou na civilização, ou mal-estar na cultura. Que mal-estar é esse? É o mal-estar da gente não poder fazer o que a gente quer. A gente não pode dar vazão aos nossos instintos primitivos. A gente tem que ficar ali cumprindo papéis sociais. Olha, o terceiro livro sobre papéis sociais, eu nem percebi. Uma perspectiva psicanalítica, outra filosófica e outra do Pirandello, que é literária, né? Mas poderia ser psicanalítica também. E aqui ele trata disso. A gente tem que se equilibrar entre cumprir as regras sociais, e essas regras foram estabelecidas por nós também. Não adianta a gente se sentir a parte, vítima da sociedade. Olha, a sociedade somos nós também. Nós somos a sociedade. Essas regras foram estabelecidas por nós também. Só que quando a gente vai estabelecer regras gerais, a gente pensa na coletividade, tá? A gente não pensa na questão individual, né? Quando a gente individualmente sofre uma questão que socialmente não é incentivada, aí a gente tenta burlar as regras. Então, a gente tenta o quê? Se equilibrar entre as regras sociais estabelecidas por nós e os nossos desejos. É o princípio da realidade e o princípio do prazer, que o Freud tanto fala. Se equilibrar entre fazer o que a gente deseja fazer e fazer o que a gente deve fazer. Esse deve numa perspectiva social, deve ser aceito ou não, numa perspectiva ética também, né? Eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer, porque eu tenho que considerar o outro, né? Então, o nosso mal-estar é isso, não poder dar conta de tudo que a gente gostaria de fazer, não poder realizar questões assim. E o último livro, né, porque esse vídeo já tá ficando gigante, o último livro é Formação da Literatura Brasileira, a obra de leitura compartilhada que lemos juntos durante todo o ano de 2020. Aqui o Antônio Cândido trata da literatura brasileira de 1750 a 1880. Ele já foi muito criticado por isso, né? Deixou muita coisa de fora. Mas qual é a justificativa? Ele trata da literatura apenas quando a literatura era um sistema. Então, a partir do momento em que havia um público, né? Começou a se formar um público leitor. Não a partir do momento que passou a ter escritores aqui. Escritores havia antes. Mas um público leitor, um sistema literário de fato. E olha que ele começou a tratar quando ainda nem havia imprensa no Brasil, né? Porque a imprensa veio com a família real em 1808. Ele já está abordando 1750, antes da imprensa ter. Né? Vocês sabem, se não tem imprensa, a circulação ela é bem complicada, é deficitária. Mas ele assim trata. Então, ele trata de vários autores e o ótimo do Cândido é que ele não é protocolar. Então, se tiver que falar mal, ele fala mal. Se tiver que falar bem, ele fala bem e tá tudo certo, né? Então, sem parcialidade. E eu fiz vários vídeos, né? Eu fiz a divisão de leitura e para cada trecho selecionado, eu fiz vídeo, né? O último foi ao ar agora, acho que foi o último vídeo do ano, né? Acho que o último vídeo que eu publiquei e logo em seguida este. Eu comento, eu pontuo, eu contextualizo alguns momentos aqui. Se você tiver interesse, tem a playlist aí para você dar uma olhada. Então, são essas as minhas 10 indicações. Vou deixar links aqui, acho que não dá para colocar tudo nos cards, dos vídeos que eu já fiz, né, sobre tudo. Peço desculpas por uma coisa, eu disse que faria em dezembro agora o Que Esperar de Clarice Lispector. E não fiz, porque me falta ler uma obra dela, dos que eu tenho aqui para fazer. E eu queria fazer, porque em dezembro, 100 anos e tal, eu faria 100 anos, mas assim, não dei conta, gente. Eu adoeci mesmo, assim, eu tive muita dificuldade, muito problema para dormir. Então, assim, eu dormia, passei dias dormindo 3 horas por noite, porque era o que eu conseguia, o período que eu conseguia dormir sem sentir dor, e acordava com dor. Então, assim, tive muitas dificuldades mesmo, mas em 2021... farei O Que Esperar de Clarice Lispector, farei O Que Esperar de outros também, né? Eu me comprometi a fazer pelo menos 3 por ano, certo? Me digam aí quais foram as melhores leituras de vocês, quantos livros vocês leram. Não falo quantos não, porque eu vou ficar com vergonha, mas me digam
quais as melhores leituras de vocês em 2020. E me digam do que vocês gostaram aqui desses que eu mostrei, com os quais vocês concordam, com os quais não concordam e tudo mais, certo? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.